Olá, eu sou a Daniele Torres e essa é a nossa primeira videoaula sobre captação de recursos. E a primeira coisa que a gente vai fazer é conversar sobre o que é a captação de recursos. O que é esse processo? Aliás, essa palavra já diz muito. Captação de recursos é um processo. São várias etapas, são várias fases para que você consiga viabilizar um projeto, uma ação cultural ou mesmo uma instituição perene. A gente precisa cumprir várias etapas para conseguir chegar ao sucesso da captação. Então vamos entender como é que esse processo funciona? A gente tem a fase de planejamento. Na área cultural, a gente tem uma característica muito comum que é a criatividade e o tanto que nós somos realizadores. A gente pega e faz, não é mesmo? Pois é, mas a gente precisa melhorar isso porque para a captação de recursos é essencial ter um bom planejamento, não só da captação, do processo de captação, mas também do próprio projeto. Só que sobre isso a gente vai aprofundar na próxima aula. Então, seguindo nesse processo, depois de um bom planejamento, a gente precisa fazer uma boa pesquisa. Eu costumo brincar que captador é um pouco pesquisador. A gente precisa, aliás, uma outra característica é que a captação de recursos, ela é um processo extremamente interdisciplinar. Então, a gente precisa, quem estiver dedicado à captação, precisa entender de tudo um pouco, ou precisa estar muito bem acompanhado, precisa ter uma equipe bem interdisciplinar, isso vai fazer bastante diferença. Mas seguindo no processo da captação, que é um processo também um pouco cíclico, a gente pode imaginar essas etapas que eu estou falando como um ciclo, porque a gente começa no planejamento e volta ao planejamento, seja de uma nova captação, de um novo projeto, de um novo produto, ou de um novo ano, se a gente estiver falando de uma instituição perene, a gente volta para esse planejamento depois, no final desse projeto, desse processo, e todas essas etapas vão contribuir para esse novo planejamento. Então vamos lá, retomando, planejamento, pesquisa, aí a gente precisa ter uma fase que eu costumo chamar de fase de cultivo. Captador é alguém que semeia e precisa cultivar. Cultivar relações, cultivar relacionamentos, cultivar bons projetos, cultivar resultados, enfim, vocês vão entender isso melhor ao longo das minhas videoaulas aqui. Planejamento, pesquisa, cultivo, negociação. Eu costumo dizer que aqui é o momento em que a gente realmente chega no que todo mundo conhece e entende como captação, que é o momento de você sentar com um potencial investidor, defender o seu projeto, apresentar. E esse é um processo, é um momento desse processo que é fundamental. Primeiro de tudo, é importante entender a lógica da captação de recursos. Você não é um pedinte, você não está ali para solicitar, para pedir nada. Você está ali para propor. Captação de recursos é moeda de troca. Então você está levando uma proposta, você está levando um projeto em que você precisa de alguma coisa, muito provavelmente dinheiro, recurso, pode ser recurso humano, pode ser um produto, um serviço, um apoio, né? Mas enfim, você precisa de algo para viabilizar aquilo, aquela ação, aquela proposta que você está levando, mas aquela proposta tem algo a oferecer para esse possível investidor. Essa é a essência da captação de recursos. É uma lógica de troca. Ninguém dá nada sem que você ofereça algo em troca. Essa é a lógica. É por isso que é uma lógica mercadológica. E é por isso que a gente não pode se colocar numa posição de pedinte, de quem precisa desse recurso porque a cultura é linda, maravilhosa, cheia de benefícios. É mesmo. Mas não é isso que vai fazer alguém investir no seu projeto. E é por isso que eu chamo essa fase de negociação. É uma fase em que você vai apresentar o seu projeto e principalmente as contrapartidas deles, as reciprocidades,
o que ele oferece para esse seu investidor. E você vai colher, então, outras sugestões, e aí começa esse processo de negociação até que você tenha sucesso, consiga captar, viabilizar aquilo que você precisa e realizar o seu projeto. Então, essa é uma fase fundamental, mas é importantíssimo entender, até para vocês acompanharem essas videoaulas, essas sequências de aulas. Esse é um entendimento fundamental para a gente trabalhar a captação de recursos. A captação não é só esse momento, mas esse é um momento fundamental e a sua postura diante desse momento pode fazer toda a diferença, né? A lógica dos patrocínios é: eu vou investir em algo que me atende, que me entrega algo que eu também preciso, né? Beleza, então vamos retomar? Planejamento, tô sendo bem resumida, tá? Planejamento, pesquisa, cultivo, negociação. Aí conseguimos viabilizar o nosso projeto? Ótimo. Então vai entrar aí uma fase de valorização, de agradecimento, que não deixa de ser parecida com a fase do cultivo, né? Mas já é uma fase focada após a realização do seu projeto. A valorização e o agradecimento, a gente costuma lembrar muito do investidor, mas um projeto, para ser realmente bem sucedido, a gente não pode lembrar de agradecer só ao investidor. A gente precisa agradecer a equipe, a gente precisa agradecer os artistas, a gente precisa agradecer e valorizar o nosso público também. Então é toda a sua cadeia de relacionamentos que é fundamental e isso tudo vai impactar, acredite em mim, no processo da captação dos próximos anos, das próximas edições ou mesmo dos próximos projetos que você for realizar. Por fim, a fase de avaliação. E esse é um outro ponto muito importante, acredito que especialmente nesse momento que estamos vivendo na cultura no Brasil. A gente precisa avaliar bem os nossos projetos e avaliar não é avaliar também só para o investidor. A gente precisa mostrar para a sociedade o que a gente faz e que impactos o que a gente faz tem para a sociedade. Os impactos subjetivos e os impactos sociais e os impactos econômicos. Então a gente precisa fazer relatórios e mensurar os nossos projetos de uma maneira muito profunda, entender o que a gente gera de imposto, de emprego, de renda, como a gente movimenta o turismo, a economia, o comércio de uma cidade, de uma localidade, de um bairro, de uma comunidade. A gente precisa mostrar o quanto a gente impacta no próprio segmento artístico, né? Então, o que a gente gerou, o que a gente modificou, o que a gente inovou dentro desse nosso segmento da arte, da música, da literatura, enfim, seja ele qual for. Imagino que a maioria dos alunos aqui sejam de música, né? Por estarmos junto à Escola de Música da UFRJ, mas também provavelmente terão pessoas de outras áreas. Então, é entender isso, que impactos sociais a gente gera, a gente conseguiu reduzir violência, a gente conseguiu melhorar indicadores de escolaridade, por exemplo, né? Reduzir evasão escolar, tem uma série de coisas que a gente pode impactar com os nossos projetos. E aí todo esse resultado, vocês vejam que eu estou falando de algo que vai muito além daquela avaliação que inclui prestação de contas, clipping, quantidade de público, né, matérias que saíram no jornal. Isso tudo é importante, não estou dizendo para deixar de fazer, muito pelo contrário, precisa fazer e precisa entregar isso para o seu patrocinador, para o seu investidor, mas precisa ampliar esse olhar e mostrar para a sociedade, para o patrocinador, para o investidor, ou seja, para a sociedade em geral mesmo, qual é o impacto do que a gente faz, para que então a gente possa ter a cultura cada vez mais valorizada e isso vai fazer com que cada vez mais haja investimentos na área cultural, no setor cultural, havendo essa compreensão do que a gente gera, do que a gente causa, né, de positivo na nossa sociedade, no nosso ambiente. Então, vejam que chegando nessa avaliação, essa avaliação também vai mostrar para vocês o que vocês conseguiram, como foi esse processo, os erros e acertos. Então, esse processo vai acabar impactando no planejamento do seu próximo projeto ou do próximo ano de realização da sua instituição. Então, é por isso que eu digo que ele é um pouco cíclico.
É fundamental entender esse planejamento da captação e fazer também um bom planejamento do projeto. Uma coisa não anda sem a outra. Duas outras coisas importantes, só para a gente fechar essa videoaula, essa primeira videoaula, é importantíssimo a gente envolver e deixar ciente todos os envolvidos no projeto, na instituição, mesmo que seja uma produtora pequena ou se for uma grande instituição, todo mundo precisa entender o que é uma instituição que depende de recursos externos, que depende da captação de recursos para existir. Isso é muito importante, isso faz muita diferença. Todo mundo participar, todo mundo entender e entender também que cada um é uma pecinha nesse processo, que só vai ter recurso, que só vai ter dinheiro, que só vai ter projeto, que só vai ter emprego se todo mundo colaborar, se todo mundo virar um representante dessa instituição ou dessa ação cultural, né? Então, isso é muito importante. E a outra coisa é prazo. Captação de recursos é um processo de longo prazo. Demora, não é rápido, não tem milagre, nem para captador experiente, tá? A gente fala mais sobre planejamento na próxima videoaula.